Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a reflexão. Encontramos na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 16, o versículo 9. Assim está escrito: Porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Aqui estamos diante de um relato de Paulo diante dos irmãos lá da cidade de Corinto, em que ele fala sobre a sua vivência e que o Senhor Deus estava conduzindo na realização do seu propósito e da sua vontade, e através do plano de Deus, proporcionando oportunidades a Paulo de realizar a obra de Deus. E isto fazendo através de portas que se abriram. A própria Escritura nos afirma que a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Então entendemos que é Deus quem abre ou fecha a porta. A porta que ele fecha, ninguém pode abrir. Mas a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. E quando olhamos este relato, nós entendemos a disponibilidade e a dependência que Paulo tinha de Deus para que oportunidades lhe fossem abertas como portas que se abrem. E aqui ele diz: por quê? Uma porta grande e eficaz se me abriu. Então significa que até aquele momento esta porta estava fechada. Mas agora ele diz, ela abriu. E quando a porta se abre, o que é que se deve fazer? Entrar por ela. Entrar por ela. Ele disse que uma porta grande e eficaz, quer dizer, uma porta grande e eficaz no sentido de que ele obteria da parte de Deus ali muitos resultados para a glória de Deus. Eficaz é algo que acontece e que traz resultados que serão permanentes. A porta é grande, então ele tinha muito a fazer diante daquela situação. Não era uma porta pequena, não era uma porta média, mas ele diz com todas as letras, uma porta grande. No entanto, ele disse, e há muitos adversários. Adversários para o povo de Deus sempre vão existir. Sempre vão existir. O próprio Jesus disse que, por causa do nome dele, nós seríamos perseguidos, ameaçados, afligidos, caluniados, apontados, de várias formas. Mas o importante aqui não é os adversários que tem lá, mas é a porta que Deus abriu. E se Deus abriu a porta, ele é o próprio Deus que vai conduzir, no caso aqui, Paulo, a entrar por aquela porta, ser guiado pelo Espírito do Senhor, pelo Espírito Santo, e realizar um trabalho excelente para a glória de Deus, apesar dos adversários que ali estavam para fazer força contra o cumprimento do propósito de Deus. Mas Paulo conhecia a Deus. Ele disse, porque eu sei em quem tenho crido. E a convicção, a confiança dele em Deus era algo irremovível do seu coração. E, portanto, o que importava para ele é que a porta foi aberta. E quem abriu esta porta foi Deus. Portanto, ele poderia com segurança entrar por esta porta e realizar o querer de Deus. Então vamos refletir sobre portas de oportunidades que se abrem. Então, ao abrir para Paulo esta porta que ele diz grande
e eficaz quer dizer uma porta que ele teria ali a sua ocupação 100%, o seu trabalho não seria perdido, mas seria um trabalho feito na direção e para a glória de Deus, e os resultados permaneceriam glorificando a Deus. Paulo nunca procurou trazer resultados para ele, nunca procurou aproveitar uma oportunidade que lhe foi dada por Deus para tirar vantagens pessoais. Não. Paulo estava convertido, e quando a pessoa é convertido, ele abre mão da exaltação própria, da vanglória, do orgulho, da vaidade, de querer a ostentação em tudo que se apresenta. Paulo procurava ocultar-se em Cristo, e o propósito dele era colocar Cristo no foco diante das pessoas. E isso ele fez do primeiro ao último dia da sua vida com Cristo. Assim como anterior a Cristo, ele foi dedicado plenamente às suas funções. A partir do momento em que ele se converteu a Cristo, a vida dele teve uma mudança radical, profunda, e ele mostra aqui que o comprometimento dele agora era ser servo de Jesus Cristo, servindo-o com alegria, com gratidão, com temor e fé, e fazendo tudo para a glória de Deus. Não vemos em nenhum momento ele tirando proveito de algo que Deus preparou para proveito pessoal. Ele sempre procurou transferir a glória, a honra, a gratidão, a adoração a Deus. E é exatamente o que nós precisamos e devemos aprender, tudo aquilo quanto Deus nos fizer chegar às mãos, de aproveitá-lo e aproveitar da melhor forma, dependendo da graça, da misericórdia de Deus, da orientação e unção do Espírito Santo, e que o resultado disto tudo seja para a glória de Deus. Então é isto que aprendemos aqui com Paulo. Mas observemos aqui, porque uma porta grande. As coisas de Deus não são pequenas, não são mesquinhas. O nosso Deus, ele é grande. Tudo que ele faz é grande. O amor dele é grande, a misericórdia dele é grande, o perdão dele é grande, a oportunidade que ele abre é grande, a salvação é grande. Tudo referindo-se a Deus é grande. E a porta que Deus abre, ela também é uma porta grande. E aqui está dito, grande e eficaz. Isso significa que esta porta vai trazer muitos frutos para a glória de Deus. E Paulo sabe disso. Os adversários, ele sabia que teria que enfrentá-los, mas no nome de Jesus, enfrentando-os, ele venceria, como venceu a todos eles. Não se curvou diante de nenhum adversário. Pelo contrário, ele manteve-se firme, manteve-se fiel e honrou o nome do Senhor. Ao terminar a sua carreira, ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele não falou de vanglória pessoal. Ele não falou de conquistas pessoais. Ele falou que ele cumpriu o que Deus lhe estabeleceu, que foi a sua carreira. O combate que ele enfrentou diante de vários adversários. Ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, não desisti no meio do caminho, fui até o fim. E mais do que isto, guardei a fé. Porque tudo isto ele realizou em função da fé no coração. E guardando a fé, ele agora estava seguro de que iria descansar em Deus e de que a promessa de Deus para ele era que ele receberia a coroa da justiça. E, portanto,
descansou em Deus, regozijando-se de ter sido um instrumento nas mãos do Senhor. Então, essas portas de oportunidades que se abrem, o próprio Jesus, quando se apresentou diante dos discípulos e tantos outros, ele disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. Então, Jesus é a porta que se nos abriu para o nosso acesso à presença de Deus. Então, quando as portas se abrem, nós devemos entrar por ela. Nós não podemos forçar as portas a se abrirem, mas ficar na dependência de Deus, porque quem abre ou fecha as portas é Deus. Se ele fechou, não adianta bater, não adianta clamar, não adianta insistir. Fechada está, fechada continuará. Mas se ele abriu a porta, não tem quem a faça fechar. Ela continuará aberta. E para aqueles que, alcançados por Jesus, salvos e libertos por Jesus, é o prazer de Deus abrir sempre portas para cada um de nós. E nós precisamos, então, entender, compreender e discernir estas portas que Deus abre, que são portas de oportunidades que Ele coloca para nós servir a Ele. Então, nós encontramos algumas portas. A primeira porta que se abre diante de nós é a porta do serviço. Nós somos chamados e salvos para servir a Deus. Então, o serviço que prestamos a Deus, ele vai nos colocar no caminho da humildade. No caminho da humildade. Então, a porta vai abrir para nós caminhos. E estes caminhos que a porta vão se abrir, vão nos levar passo a passo mais próximo de Deus na realização da sua vontade. Então, quando abre uma porta, ao adentrar por aquela porta, nós nos encontraremos diante do caminho que é colocado por nós. O próprio Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvará. Entrará e sairá. Mas no outro texto ele diz: eu sou o caminho. Então significa dizer que a partir do momento em que nós entrarmos pela porta que Deus abriu, que é Jesus para nós, a partir do momento que adentrarmos por meio de Jesus, é colocado diante de nós o caminho para seguirmos. E o próprio Jesus se apresenta como o caminho, o único caminho que nos leva a Deus. Não existe outro. Então, as oportunidades que vão se abrir diante de nós, através da porta que Deus abre, vai nos levar, em primeiro lugar, a entender os caminhos que Deus colocará diante de nós. E o primeiro caminho que Deus coloca diante de nós é o caminho da humildade. E neste caminho da humildade, dependência e prontidão, é que nós prestaremos um serviço que será digno do nome do Senhor. Servir a Deus com alegria, servir a Deus com amor, servir a Deus com gratidão, servir a Deus com fé, servir a Deus com a integridade da nossa vida. E ao servi-lo, isso vai nos colocar no caminho da humildade. E no caminho da humildade, o Senhor tem prazer naqueles que permanecem humildes. Então, aqueles que se mantêm humildes, eles estão debaixo da proteção e da bênção de Deus. Os que se envaidecem, que se vangloriam, que se orgulham, eles são rejeitados pelo Senhor. Mas os que mantêm-se no caminho da humildade e prestam a Deus o serviço que lhe é digno, estes têm de Deus aprovação para o seguimento. E a humildade, que é
o resultado do serviço que prestamos a Deus leva-nos à prática da humildade, e quando vivendo na prática da humildade, ela vai nos colocar para o caminho do perdão. O perdão é algo sublime, necessário, e o próprio Deus, é com ele que está o perdão para que sejas temido. Então, a humildade vai pavimentar diante de nós o caminho para o perdão. Não somente receber o perdão, mas praticar também o perdão. Porque todos nós, enquanto aqui na Terra, nós temos falhas, nós temos dificuldades, nós temos problemas que às vezes nos colocam em confrontos. E o perdão é o único meio para derrubar estas barreiras e impedir que as portas que foram abertas pelo Senhor para nós caminharmos, que elas continuem abertas e não sejam fechadas. Porque se houver qualquer embaraço, impedimento ou a negação do perdão, nós não podemos mais desfrutar desta porta que se abriu. Porque barreiras vão se levantar diante de nós e nós vamos ficar em dificuldades para seguir adiante. Então, o serviço abre para nós o caminho da humildade. A humildade vai abrir-nos para o perdão. E o perdão vai nos levar à prática do amor. Porque o perdão só deve ser exercido em função do amor. Se não houver amor, o perdão torna-se uma prática fria, estranha e não verdadeira. Então é preciso agir com base no amor. O próprio apóstolo, escrevendo à igreja de Corinto, ele diz: pode ter tudo, pode fazer tudo, mas se não tiver amor, nada se aproveita. Então, o perdão vai abrir para nós o caminho do amor. O amor de Deus que foi derramado em nossos corações. Estes caminhos foram colocados diante de nós depois que a porta se abriu. Então, quando a porta se abre e nós entramos, se coloca diante de nós os caminhos que nós vamos trilhar. Então, veja o valor de uma porta aberta. A uma das igrejas do Apocalipse, o Senhor prometeu a ela que lhe abriria uma porta. E diz-nos aqui, no capítulo 3, versículo 7 de Apocalipse, diz: isso diz o que é santo, que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Aqui falando sobre este caminho. Mas há um outro texto que ele diz-nos aqui, versículo 8. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Embora vocês, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. Quando Paulo fala uma grande porta, uma porta grande e eficaz, é a porta que Deus abriu. E vem os caminhos que se colocam diante de nós. E o amor, conforme nós sabemos, o amor sempre vai nos levar para o caminho da perfeição. Não somos perfeitos, mas através do serviço, que nos leva ao caminho da humildade, da humildade, que nos leva ao caminho do perdão que nos leva ao caminho do amor, o amor vai nos levar para o caminho da perfeição, até que nós chegamos a ser perfeitos em Cristo. Foi o que Paulo escreveu aos irmãos lá da igreja de Éfeso, no capítulo 4, o versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. E isso é possível através da prática do amor. E este amor que nos leva à perfeição em Cristo, porque o próprio apóstolo, escrevendo aos irmãos da cidade de Filipos, ele disse: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo.
Ele vai aperfeiçoando a que ela seja completa, perfeita, perfeita. Então, a perfeição vai nos levar à presença de Deus para sempre. Então, veja quantos caminhos se abrem diante de portas de oportunidades que foram abertas por Deus e colocadas diante de nós, para que possamos seguir por esta porta e trilhar os caminhos aos quais esta porta que Deus abriu vai nos dar acesso. Paulo entrou por este caminho e ele encontrou, sim, muitos adversários, mas o prazer maior dele era cumprir a vontade de Deus. A porta se abriu. Lembra que ele quis ir para a Bitínia e não conseguiu? O Espírito de Deus não lhe permitiu, por quê? A porta não estava aberta. Depois ele quis ir para a Ásia, a porta também não se lhe abriu. Mas quando chegou à noite, uma porta se abriu para ele, na Macedônia. Ele entendeu que era a porta que Deus lhe abriu. Ele entrou por ela e que trabalho maravilhoso. Foi ali que começou a propagação do Evangelho de Jesus Cristo no continente europeu. Começou com Paulo, por aquelas cidades, diante da porta que Deus lhe abriu. Então veja, a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Certamente, ele tem aberto portas para mim. Ele tem aberto portas para você. Ele tem aberto portas para cada um de nós. O que nos compete fazer? Entrar por estas portas e servir a Deus com alegria, com gratidão, com temor e fé, com humildade e com disposição. E fazendo assim, o nome do Senhor será glorificado. Então podemos entender por aqui que Deus é encontrado desde que nós entremos pela porta que ele nos abriu. E esta primeira porta que ele nos abriu, que é através do Senhor Jesus Cristo, vai nos levar primeiro para o serviço, que vai nos colocar no caminho da humildade. O caminho da humildade vai nos colocar no caminho do perdão. O caminho do perdão vai nos colocar no caminho do amor. O caminho do amor vai nos colocar no caminho da perfeição. E o caminho da perfeição vai nos colocar diante da presença de Deus, quando ele der a oportunidade de nos chamar e nos levar para vivermos na sua presença. Então, que possamos aproveitar as portas de oportunidades que Deus abre para cada um de nós. Você tem entrado pelas portas que Deus já lhe abriu? Ou você escolhe portas para entrar? O que compete a mim e a você, a cada um de nós, não é escolher portas para entrar, mas é ficar na dependência de Deus, para ter graça para discernir e compreender a porta que Deus abre e o que é que ele espera de nós quando nos abrir a porta. É que nós entremos e, a partir de então, há muitas coisas a serem feitas para a glória de Deus. Que possamos refletir, analisar a nossa conduta e ver as portas que Deus nos abriu e continua a nos abrir e o que é que nós estamos fazendo com estas portas abertas de Deus. É necessário que entremos por ela e glorifiquemos a Deus através do trabalho que ele confiar a cada um de nós. Pense, reflita sobre isto, posicione-se diante de Deus em relação às portas que ele abre para cada um de nós. Querendo Deus, amanhã retornaremos.